pessoal da segunda série, bem-vindos a mais esta aula da nossa unidade curricular de aprofundamento. Eu sou a professora Joyce Martins, do componente curricular de língua portuguesa, e eu não estou sozinha. Olá, meus queridos, sejam bem-vindos a mais uma aula. Estou aqui acompanhando a professora Joyce nessa jornada. Eu me chamo Gabriela e eu sou professora do componente de artes. Então, vamos conhecer a nossa aula de hoje? Hoje é a nossa aula de número 8. O nosso objeto de conhecimento é processos identitários, cultura juvenis e projetos de vida a partir dos patrimônios amazônicos. Como detalhamento desse objeto, nós vamos falar sobre culturas juvenis. O que é ser jovem? Como é ser jovem onde você vive? Ok, pessoal? Então, vamos juntos para essa aula. Então, a gente começa esse momento pensando sobre a adolescência, essa fase da vida que vem junto com muitos desafios e muitas perguntas, não é, professora? É verdade. Normalmente, quando os filhos, as crianças nascem, elas vão crescendo, aí a gente aprende, meu Deus, e na adolescência, que é quando aparece a rebeldia, né? Quando as coisas começam a ficar um pouco mais complicadas. Então, por isso que falam, a adolescência sempre foi uma preocupação da sociedade. Apenas não era considerada uma fase diferenciada, como a infância e a vida adulta. Então, a gente tem a infância, a adolescência e a vida adulta, né? É importante a gente falar que esse momento da adolescência, ele é um momento de muitas descobertas, né? A nossa vida, ela é repleta de descobertas. Desde criança, as crianças descobrem o tato, a visão, a audição. Eu costumo falar que eles veem com as mãos, né? Exatamente, vão descobrindo diferentes texturas e, de repente, aprendendo a falar e depois, mais adiante, aprendendo a escrever, a desenvolver essa coordenação motora. E, junto com essas descobertas, eles vão também crescendo em estatura, né? Exatamente. Eles nascem bebezinhos, depois viram crianças pequenas, e aí crianças um pouquinho maiores, e aí vem a explosão dos hormônios. Aí deixa as mães tudo malucas. É quando as mães perdem totalmente a sanidade mental. Porque é quando eles começam a ser mais questionadores, porque quando é criança, não pode mexer aí, por que não? Mas por que eu não posso mexer aí? A adolescência, ela permite que a gente tenha uma reflexão diferente sobre o que a gente encontra ao nosso redor. Então, é normal o adolescente ele ser questionador, ele começa a querer se posicionar como uma pessoa dentro da sociedade. E, às vezes, é até natural que esse adolescente comece a ir contra aqueles padrões que ele tem mais próximo dele. Muitas vezes, né, tem ali a figura do pai, a figura da mãe, mas, enfim, outros adultos de referência, outros responsáveis, e, em geral, esse adolescente começa a negar tudo aquilo que ele tem na referência imediata. Ah, não gosto desta música porque o meu responsável gosta. Não gosto de comer essa comida porque o meu responsável gosta. É como se ele quisesse, nesse processo de negar, abrir a possibilidade de conhecer outras coisas. Eu acho que tem mais coisa para além disso. Então, eu preciso, momentaneamente, não gostar disso para poder gostar de outras coisas. E o importante também, Joyce, é vocês que são adolescentes, né? A gente já passou um pouco só dessa fase, só um bem pouquinho. A gente era adolescente até ontem. Então, é normal, às vezes, vocês se sentirem confusos, aflitos, perdidos. Então, é muito importante que vocês encontrem pessoas para conversar. Não guardem essas angústias para vocês, gente. Conversem entre si, conversem com os pais, de repente com algum professor que você se sinta mais à vontade para conversar. Uma pessoa que você tenha, como a Joyce falou, como referência. Então, é normal, até hoje, gente, a gente fica confuso com muitas situações, né, Joyce? O momento da adolescência são muitas descobertas. É quando você começa a perceber que você está virando uma pessoa adulta, que vão vir outras responsabilidades. É aquele momento, e o que eu vou fazer agora? É exatamente esse ponto, a responsabilidade, né? Pequenas responsabilidades começam a chegar. Você, de repente, já está apto a andar sozinho em alguns ambientes.
você já está apto a, de repente, ter a chave da sua casa. Exatamente. E isso é uma responsabilidade, sim. Exatamente. Né? Você, às vezes, dependendo do seu contexto, já é responsável pelo seu irmão menor. E é você quem é responsável pela casa também. Os seus pais, os seus responsáveis estão fora e você precisa manter ali o ambiente organizado, cuidar ali, de repente, da alimentação e, junto com isso, não descuidar dos estudos. Há alguns adolescentes que já começam a entrar no mercado de trabalho ali por meio dos programas de jovem aprendiz. Então, notem que esse momento da adolescência, ele é aquele momento do interstício mesmo. Eu não sou mais completamente criança, porém, eu ainda não sou adulto, né? Eu estou no meio do caminho. Já começa a se sentir com alguns poderes, só que muitos poderes, grandes poderes, geram grandes responsabilidades. Então, a gente sempre tem que ter em mente que se eu começo a poder fazer alguma coisa, eu também sou responsável por outras coisas, né? É normal, é como a gente vai caminhando na evolução, né? Vamos desenvolvendo habilidades, vamos desenvolvendo também algumas responsabilidades. E esse processo, às vezes, né? Às vezes a gente pensa, nossa, mas eu já sou crescido e o meu pai, o meu responsável não me deixa fazer aquilo. Às vezes, o nosso pai, a pessoa mais adulta que está ali cuidando da gente, ele tem a maturidade para perceber determinadas situações e determinadas limitações que você, às vezes, não enxerga que tem. Né? Situações arriscadas. Exatamente. Vezes, Por quê? Porque esse adulto já viveu um pouco mais, já viu mais situações, né? Já observou diferentes coisas. Então, ele está ali não te limitando, mas te orientando. Então, pelo menos um pouquinho, pare para ouvir. Quem nunca ficou chateado quando a mãe falou, não vai para essa festa, não. Não sei com quem tu vais, não sei quem vai estar lá, não vai. Quem nunca, né? Exato. Aí a gente só vai entender depois. E aí a gente ouve aquela grande frase, né? Quando você for mãe ou pai, você vai entender. E é isso mesmo, porque você vai estar num ponto tal de maturidade que você vai entender essas preocupações que os mais velhos têm conosco. Exatamente. Né? Que o teu professor tem com você. De repente lá, o líder religioso da tua igreja, o padre, o pastor também está ali de olho, né? Porque você é esse adulto em formação. E essa tua formação passa por diferentes aspectos, né? E formar bem você, adolescente, é importante para todos nós. Com certeza. E a gente precisa entender também que dentro de determinadas culturas nós temos hábitos diferentes. Então existem adolescentes com hábitos diferentes. Então olha só, muitas são as culturas e religiões que possuem cerimônias ou rituais que demarcam a passagem da infância para a juventude e do jovem para a vida adulta. Aí nós temos 2 exemplos de imagens de jovens que eles apresentam para a gente aí culturas religiosas diferentes. Eles têm crenças diferentes, eles nasceram em ambientes com cultura diferente. E é normal nós passarmos por rituais. Quando a gente fala muito do ritual indígena, né, Joyce? Nós conversamos aqui em umas aulas. O ritual indígena, ele é um rito de passagem. Ele é um momento de celebrar uma passagem temporal, por exemplo. Vou deixar de ser uma criança e vou passar a ser um adulto. Mas não apenas nos rituais indígenas, vamos dizer assim, na sociedade ocidental. Ela também tem os seus ritos de passagem. Vamos pensar no baile de debutante, né, em que a moça prepara ali o seu melhor vestido, o pai e a mãe chegam juntos naquela festa e apresentam a sua filha para a sociedade, mostram a minha filha que antes era criança, agora é uma moça, né? Há algumas festas que inclusive tem ali o ritual de entregar a boneca ali de repente para um familiar trocar mais o novo, sapato, né? troca a boneca pelo salto alto e assim por diante. São símbolos, gente. E esses símbolos são importantes porque eles vão demarcando
esse momento de passagem. E também as religiões fazem esse processo, né, de entrada, em que você se torna alguém mais ativo dentro da hierarquia religiosa, dentro do serviço religioso, qualquer que seja ele, né? Você tem ali aqueles momentos, aquelas celebrações que demonstram isso, de que a partir de agora você tem mais responsabilidades, você está mais crescido dentro daquele ambiente, no caso de fé, mas não apenas nisso, né? Na vida em sociedade de um modo geral. Seguindo Vamos lá. adiante. Na Idade Média, o sistema feudal exigia que as crianças trabalhassem assim que desenvolvesse autonomia, sendo tratadas como adultos em miniatura, sem que houvesse uma ideia de juventude. A gente está falando da Idade Média. A gente tem até a representação de uma imagem aí, de uma festa de 15 anos, né? Que a professora Joyce acabou de comentar com a gente, o baile de 15 anos, que ele é cultural. Por exemplo, no Brasil existe o baile de 15 anos. Nas Américas, nos Estados Unidos, já é o Sweet 16, que já seria os bailes de 16 anos. Em algumas cidades, tem-se o hábito de comemorar a entrada da maioridade, que são ali os 18 anos. 18 né? anos. Varia de sociedade para sociedade, mas nessa cartela a gente tem aí também uma informação muito interessante, né? De que na Idade Média, naquela época do sistema feudal, bastava que a criança chegasse num ponto de autonomia e já estava trabalhando. Na verdade, né, a própria ideia de infância, de infância e posteriormente de adolescência, são ideias recentes, né, em que se passou a ter esses cuidados, né, de entender o ser humano como esse ser em formação que vai se modificando fisicamente, mas também cognitivamente ao longo da sua vida. Exatamente. A gente vai ver agora um vídeo que ele apresenta pra gente um ritual muito importante, um ritual indígena, que é justamente esse rito de passagem, né, da criança para o adulto. O ritual conhecido como Walmate é praticado pelo Saterê Maué há séculos. Um ancião saterê sopra a fumaça em luvas tecidas de palha repletas de formigas tucandeira, paraponeira clavata. Elas podem medir até 2,5 centímetros de comprimento. Os insetos são conhecidos como formigas-bala, porque a dor da ferroada é comparável a um ferimento por arma de fogo, chegando a durar 18 horas e frequentemente acompanhada de náuseas e vômitos. O rito tem início com uma dúzia de participantes, todos homens jovens, dançando em círculo ao redor de uma cerca. Um a um, eles colocam as mãos nas luvas para serem picados por dezenas de tucandeiras. Um jovem se joga no chão e mantém as mãos inchadas para cima. Ele tenta não expressar sua agonia, pois apenas aqueles que suportam a dor estoicamente são considerados aptos para serem líderes. O ritual Walmate marca definitivamente a transição da infância para a idade adulta. Após a primeira experiência com as formigas, eles podem se casar e começar uma família. Ritual de passagem, que é uma coisa que a gente, por exemplo, aqui em Manaus, nem imagina ter que passar, colocar as crianças, né, que estão passando já para a adolescência, passar por esse tipo de situação, mas culturalmente é exigido dentro das etnias. Existem etnias que fazem também o ritual da moça nova, que é aquele em que se arranca todos os cabelos a partir da primeira menstruação da menina. Interessante notar que nesses rituais é sempre o mais velho que vai começar o processo com esses mais jovens. E é interessante notar também que o que se busca aí é a demonstração da resistência, da força, da perseverança. Se você aguenta passar por isso, então você está pronto para a vida adulta, para casar, para ser responsável e constituir a sua família. Então, olhem quanta simbologia esse ritual apresenta, né? Então, dentro da cultura, é extremamente importante passar por esse processo. Exatamente. Cada cultura, ela tem, né, um ritual específico, né, para cada momento. Então, às vezes, para a gente é chocante.
Né? Para a gente imaginar uma criança de 11, 12 anos ter que passar por esse processo que nós vimos, que é muito doloroso, são mais de 12 horas de dor, né, que ficam sentindo depois de tirar a luva e aquelas formigas picando. A gente já pensa, nossa, mas isso pode ser até crueldade, né? Não, isso é cultural. Para eles é muito importante isso. Exatamente. E uma vez não passando por isso, você está ali rompendo com aquilo que é a sua cultura e com todo o processo que aquilo iria desencadear, né? Você interrompe ali aquilo que era o natural, aquilo que você esperava vivenciar e por qualquer motivo que possa ter existido não aconteceu. Então, para cada cultura, um ritual de passagem da infância para essa adolescência. Seguindo adiante, nós vamos então agora entrar aí e comentar um pouco sobre o conceito de cultura juvenil, né? A cultura juvenil, esse conceito está associado à forma como os jovens tornam sua ou reinterpretam essa cultura mais ampla na qual vivem para ir definindo certos estilos de vida e traços de identidade, muitos deles relacionados com o seu tempo livre e lazer. Uma certa linguagem e estéticas com os seus códigos próprios, bem como outras formas de expressão, inclusive de criatividade artística ou científica próprios, né? Então, a gente vai observar que esse processo de cultura juvenil vai nos mostrar que exatamente não existe uma cultura que é única, né? A gente vai notar, então, que existem diferentes maneiras de vivenciar essa juventude e essa maneira como os jovens tornam sua uma cultura que é mais geral, mais ampla. Então, alguns jovens vão se identificar com determinado tipo de música, com determinado jeito de se vestir, né? Ou com uma arte em específica, né? Então, cada um vai expressar essa descoberta sobre o mundo dos adultos e sobre a sociedade mais ampla, a sua própria maneira. E, nesse processo, vai encontrar identificações. Inclusive, é engraçado a gente ver a diferença dentro de um próprio grupo. Por exemplo, a gente esteve visitando algumas escolas e numa dessas escolas eu entrei na sala e comecei a conversar sobre gostos musicais, a cultura juvenil deles voltada para a música. E uns falavam, eu gosto de rap. Aí outros falaram, eu gosto de K-pop. Eu não sabia nem o que era K-pop. K-pop, dei um Google, pesquisei K-pop, quem não conhecer, como eu que não conhecia. Ele é um gênero musical coreano. Isso, e muito próprio dos jovens da Coreia. Muito próximo dos jovens da Coreia, mas existem pessoas, jovens brasileiros. Ao redor do mundo, inclusive. Ele é um movimento cultural muito amplo. E eu existem grupos que são espalhados, né, que fazem essas apresentações de K-pop, que são músicas coreanas, mas que são muito apreciadas. Música de uma cultura totalmente diferente da nossa. E de uma língua que, em tese, nós não temos quase contato, né? Porque normalmente a nossa língua estrangeira primeiro é o inglês, depois o espanhol. O coreano vai ficar lá atrás na lista. De repente temos uma parcela de jovens muito interessados no coreano por conta do K-pop. A gente vai ver até uma imagem agora que apresenta pra gente, na verdade são 3 imagens de 3 jovens de culturas distintas. A gente tem uma jovem de cultura oriental, né? A gente já vê essa identificação com os mangás, né? Que é outro elemento cultural oriental. A gente tem aí uma criança, já acredito que seria de descendência indiana, Isso. né? E a gente tem aí a nossa indígena. Então, olha só, são 3 adolescentes de culturas totalmente distintas, que eles se apresentam também de formas distintas, mas eu queria que vocês observassem uma coisa, que cada uma tem um elemento, por exemplo, uma pintura facial. A gente tem aí a adolescente indígena que ela está representando a sua etnia com a sua pintura facial. A indiana, ela está com uma pintura nos olhos, muito característica da cultura indiana. E a adolescente oriental, ela já está com o rosto todo pintado. Justamente porque ela está fazendo aí, eu acredito que referência a algum personagem, né, dessa cultura juvenil oriental, seja ela coreana, japonesa, chinesa. Então, existem características específicas, a gente percebe muito no vestir, no usar, como a gente observou, na pintura facial. Mas até a forma de vestir é diferente, né, Joyce? Isso. Mas o interessante em todas elas é mostrar o orgulho em expressar essas diferentes formas de identificar-se com a sua cultura. E né? elas se sentem
confortáveis com isso, porque elas são pessoas pertencentes a essas culturas. A gente sabe que o momento da infância, ele é um momento um pouco mais suave, porque as descobertas elas são feitas de formas mais lúdicas, numa brincadeira. Quando a gente entra na adolescência, é normal a gente querer se sentir parte integrante daquele grupo, porque muitas vezes na nossa cabecinha aqui, você sentir que você não se encaixa ali é difícil. Então, o que o adolescente faz? Ele tenta se inserir num grupo, aquele grupo ali gosta de K-pop, então vou começar a escutar K-pop, que aí eu vou ser aceito naquele grupo. Porque, de repente, se eu gostar de um sertanejo, eles não vão me aceitar. Exato. Então, essa busca por identificação é também um momento extremamente importante na vida do adolescente. Buscar encaixar-se em um grupo para fazer parte e começar ali a formar a sua pequena comunidade de amigos com quem ele vai socializar de maneira mais próxima e fazer algumas descobertas, né? Sair juntos para ir a algum show, a algum evento, será aquela pessoa de confiança, né? Com quem ele vai dividir ali as suas frustrações e todo esse processo de tornar-se adulto, que é um processo, vai acontecendo ao longo dos anos. E entender que nós somos únicos. A Gabriela é só uma Gabriela, a Joyce é só uma Joyce. A Joyce tem as preferências dela e a Gabriela, eu também tenho as minhas. Mas não é porque nós temos preferências diferentes que nós vamos ficar no embate uma com a outra. Nós temos que respeitar, a gente vem falando isso desde a primeira aula. É muito importante que a gente respeite as diferenças. E na adolescência parece que isso se aflora mais, né? Então, a gente precisa sempre estar muito sensível e alerta para esses pontos. Não é porque ele gosta de uma coisa diferente do que eu gosto que eu preciso estar em conflito. Não, cada um com as suas preferências. E indo adiante, né, acredito que a questão da tecnologia tem aflorado cada vez mais esse acesso a diferentes culturas tão diversas. Vamos avançar na cartela. Olhem aí, em resumo, nessa corrente do debate, os especialistas veem a tecnologia como um elemento causal que incide sobre as práticas sociais, a organização social e a própria cultura, independente da desejabilidade social que tais transformações possam ter. Então, realmente, esse acesso à tecnologia tem possibilitado o contato com diferentes culturas e diferentes formas de ser jovem. Imagina, há uns 20 anos atrás, o adolescente aqui da região amazônica identificando-se com a cultura lá da Coreia, seria algo difícil de imaginar, mas que hoje em dia é perfeitamente possível. As informações, elas estão a segundos de distância, gente. A gente pega o celular, pesquisa alguma coisa, na mesma hora aparece pra gente. Então, é comum essa troca, essa interculturalidade. A gente está sempre trocando informações e pegando aquilo que a gente, de repente, gosta, começa a gostar do ritmo e tal, e a gente começa a se apropriar. Exato. E aí, mais adiante, a gente vai apresentar para vocês agora um pouquinho de texto de lei. Olhem só, na nossa próxima cartela diz o seguinte: segundo o Estatuto da Juventude Brasileiro, lá em seu artigo 1º, eles definem o que é ser jovem, o que é a juventude no Brasil. São consideradas jovens as pessoas com idade entre 15 anos e 29 anos. Olhem aí. Olha aí, Joyce, então, a gente ainda é quase jovem. Isso, não faz tanto tempo assim que a gente deixou de ser jovem. A gente é quase jovem. Exato. Então, percebam, quando nós falarmos de juventude, entendam todo esse espaço de tempo aí. Até você ter 29 anos, você é um jovem, ok? Garanto que essa informação é novidade para vocês, né? A gente pensa assim, fez 18, deixou de ser adolescente, não é adulto. É jovem. Você é jovem. Gente, sejam jovens muito tempo, ser adulto é complicado. Exatamente. E seguindo adiante, e olha só, uma outra informação bastante interessante é que, segundo uma pesquisa do IBGE de 2020, a concentração percentual de jovens por macro-região no Brasil é a seguinte. Então, olhem só, nós temos 5 macro-regiões, né? Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. E em cada uma dessas regiões, o percentual de jovens que está aí na cartela. Notem que no Norte, a nossa região é a região que concentra a maior quantidade percentual de jovens. Então, 28% da população dessa região Norte é
de jovens. Olha que interessante, nós somos a região mais jovem do Brasil. Estou falando, nós somos jovens, a nossa região. Olha a concentração, gente. Norte e Nordeste que tem um percentual maior, né, de questão de percentual de jovens em relação a Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Nós temos a população mais jovem do Brasil. E aí, já que somos assim tão jovens, né, como região, vamos avançar e vamos entender o seguinte: o modo como cada um vivencia o seu ser jovem está ligado sim à sua posição sociocultural, né, a posição sociocultural que ocupa, as oportunidades de estudo, de trabalho, de inserção ou de exclusão que encontra neste mundo globalizado, mediatizado, com diferenças que persistem e se cristalizam cada vez mais. Então, sim, nós entendemos que cada um vai vivenciar a sua juventude a partir de um contexto, não é? Então, esse contexto vai propiciar que você seja jovem de uma maneira ou não de outra. Entretanto, também é possível entender que sempre é possível buscar, né? A tecnologia está aí justamente para nos auxiliar nesse processo, para nos abrir possibilidades. O ser jovem, ele é diretamente relacionado ao lugar que você pertence, à cultura que você pertence. Se você está no meio rural, se você está no meio urbano, se você está no norte, se você está no sul, são culturas diferentes. Até o processo de colonização ele foi feito de forma diferente, falando de Brasil, né? A gente tem no sul do país uma colonização mais europeia, então é normal a gente ter essa diferença. Ao mesmo tempo, a tecnologia vai te possibilitar, a partir do lugar onde você está, ampliar as suas possibilidades, né? E buscar contatos e identificações com outras formas de ser jovem também, não é? Exatamente. E falando então especificamente da nossa região, né? Desse ser jovem na nossa região, vamos avançar? Pátria das águas, a Amazônia, contempla uma complexa sociobiodiversidade que se materializa em verdejantes matas, caudalosos rios, diversificadas fauna e flora. Natureza essa que abriga uma multiplicidade de populações, culturas e tradições. Povos das águas, das florestas e dos campos amazônicos, ribeirinhos, extrativistas, seringueiros, indígenas, quilombolas, assentados da reforma agrária, pescadores, agricultores, familiares, etc. Afirmam a sua identidade reproduzindo historicamente seu modo de vida, de produzir e existir sociocultural e ambientalmente. Então, é deste ambiente diverso que o jovem amazônico vai emergir. E isso vai de encontro àquela imagem que a gente viu anteriormente, né? Nós temos indígenas aqui na região norte, sim. Então, a jovem indígena vai ter orgulho de expressar a sua cultura, mas também temos outros contextos amazônicos e os jovens de cada um desses contextos vão vir carregando aí toda a sua bagagem cultural. Por isso, dizermos que o ser jovem é um ser diverso, né? Cada um vai expressar de uma maneira diferente, é múltiplo e assim por diante. Mas tem um texto, já que a gente está falando aí de tecnologia e de ser jovem nesse contexto tecnológico, existe um jeito de escrever, um jeito de fazer texto. Uma linguagem, né? Uma linguagem que é muito própria da juventude, né? Em ambientes tecnológicos, que é o meme. Isso mesmo, o meme, gente. O meme, ele vai ser um gênero textual que tem ampla divulgação nos ambientes virtuais de comunicação, entendam aí redes sociais, mídias digitais e assim por diante. E o meme combina um aspecto verbal, que pode ser um desenho, pode ser uma foto, né? E um aspecto verbal, que é uma parte escrita em texto, em palavras, tá? E um não verbal, que aí sim, o desenho, a foto e assim por diante. É sempre uma junção dessas duas coisas que vai compor o meme. E um outro aspecto do meme que é extremamente importante é que ele comenta os fatos do cotidiano, os fatos do agora. Aconteceu algo, rapidamente cria-se um meme e já viraliza, como a gente chama. Ele já começa a ser reproduzido de uma velocidade absurda, então muitas pessoas conseguem ter acesso. E
da mesma maneira como eles surgem com velocidade, como eles comentam um fato específico, quando esse fato deixa de ser comentado, aquele meme Já deixa de desaparece. ser entendido. Que não já é? vai aparecer outro. Exatamente. Então, eles são muito efêmeros por isso mesmo. Eles surgem rápido e deixam de circular muito rapidamente para dar lugar a outros. Inclusive, tem estudiosos que afirmam que o povo brasileiro é o maior produtor de memes do mundo. Isso, o povo brasileiro adora essa forma de E comunicação. somos rápidos. Exatamente. Acontece uma situação, na mesma hora o meme já está pronto. A gente costuma até falar que o meme já nasceu pronto, né? Exatamente. Tem situações que o meme já nasce pronto. Vamos ver aí um exemplo de meme? É importante lembrar também que o meme, ele vai comentar esses fatos, sim, com ironia e com humor. Sempre buscando ali aquela dosezinha de ironia e de humor. E já que estamos falando de estar na juventude, de buscar processo de amadurecimento e tal, a gente tem uma imagem aí que remete aos contos de fada, né? Então, normalmente, o conto de fada tudo é perfeito, né? E aí, o que o texto diz? Você percebe que está amadurecendo quando precisa ir sozinho ao médico, é responsável pela própria alimentação, garante os meios para o próprio sustento, né? Exatamente. Então, percebam que o nosso texto está meio que contrapondo a imagem, né? Porque a imagem é de conto de fadas, mas o texto é de vida real. Então, aí a gente tem o processo do humor e da ironia pelo contraste. O meme utiliza muito isso. A imagem diz algo, mas o texto diz outra coisa, né? E, colocados em junção, trazem o contraste que vai te fazer refletir e rir da situação. Que tem esse teor cômico também. Exatamente. Né? E rir da situação. No caso aí, para encerrar essa aula, um meme para comentar esse processo de entrar na vida adulta. Exatamente. Né? Que a gente viu como essa cultura jovem ela é diversificada, né, Joyce? Isso. Cada um tem a sua própria juventude. Então, a gente espera que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Até a próxima aula.